Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar e eu digo agora o que já disse lá para os líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Esse é o texto do Evangelho de João, lá no capítulo 13. Olá, tudo bem com vocês? Ser barrado na entrada de uma festa ou uma apresentação é muito constrangedor. Por falta de ingresso, talvez, por não ter feito reserva ou até por ter chegado atrasado. Pior ainda é se o caso de nós não estivermos habilitados para entrar. Isso acontece em locais onde crianças não podem frequentar, ou até, quem sabe, aonde o acesso só é permitido para quem tenha uma senha. Pedido de entrada e não se está qualificado. Não pode entrar. Jesus fala aos seus discípulos sobre uma ida a um lugar onde ninguém mais poderia estar junto. E este lugar era a morte. Para nós, a morte é o fim, de onde não há mais retorno. Ele é definitivo, de uma vez por todas. O pecado na nossa vida nos impede de, então, visitar a morte e retornar dela. Há relatos de pessoas que foram, de alguma forma, salvas de verem aquela luz no fim do túnel e que tiveram o coração paralisado, mas foram salvas pela intervenção de um médico. Isso é um ato de muita perícia daqueles técnicos da área de saúde, que recuperam a vida de alguém muito debilitado. Mas ainda hoje, quando a morte visita uma pessoa, não há mais o que fazer. Não existe nada que possa ser feito. E este é um local para onde Jesus diz que ele estaria indo e que ninguém poderia lhe acompanhar. Eu acredito que muitas pessoas estão hoje concentradas em encontrar a cura para doenças que têm dizimado milhares de vidas no mundo afora. Isso é louvável e até muito necessário. Acredito também que muitas mortes foram evitadas pelo avanço da ciência, o que é algo excelente para todos nós. De alguma forma, acredito que todos já foram beneficiados por isso. Que Deus então continue assim abençoando todos os pesquisadores e cientistas na busca pela cura de muitas doenças. O que ainda não ficou muito claro para todos é o fato de que existe uma coisa que não tem como nós nos livrarmos, que é a morte. E há uma razão muito simples para isso. Já falei? O pecado. Exatamente, o pecado é algo que faz parte de nossa vida e nos corrompe para sempre. A morte é o salário deste pecado e todos nós iremos experimentar isto. Não há o que fazer. Um fato que deve ser então simplesmente aceito. Fica a dor e a saudade. Jesus, no entanto, ele fala de um lugar para onde ele iria, mas então retornaria. A morte, que passou por ele com uma diferença bem específica. Não é uma vacina e nem uma cura, um antídoto especial. Mas Jesus simplesmente não tinha pecado. Vejam que é o pecado que causa a morte. E a morte de Jesus ocorreu sem o pecado. E Jesus, com isso, ofereceu um remédio sobre a sua ressurreição para todos nós, para que nós tenhamos também o privilégio em nosso corpo. Isso não quer dizer que nós não venhamos a morrer. Mas esta é a morte espiritual da qual nós somos livrados, porque a física é certa e não há o que fazer. Em Cristo, na verdadeira fé, receberemos a vida plena e verdadeira e eterna, ao lado do próprio Jesus. Se esse fato não é suficiente para nós permanecermos na verdadeira fé, então acho que nós não sabemos valorizar o que de fato tem real importância. O que vale mais? Alguns anos de vida aqui no mundo ou toda a eternidade? Vamos manter o foco na eternidade e até a nossa vida aqui neste mundo será bem melhor. Fiquem bem e nos vemos na próxima.